Sr. Mário, das máquinas que tem aqui, qual é a mais antiga? Difícil de responder. Muito difícil de responder, mas tenho aqui muitas máquinas com mais de 100 anos. Repare isto assim, por exemplo, não é? O que é que isso parece ser? Mas era um adorno, as pessoas usavam isso, era uma máquina fotográfica. Quem tinha uma máquina fotográfica naquele tempo era uma coisa importante, não é? Era gente rica, digamos assim, alguns traziam do estrangeiro, depois acabaram de trazer do estrangeiro, essas que tinham que receber por cima, não é? Essas com folhozinho, que é muito engraçado, também. Depois recolhi o folo, não é? Fechavam, engraçado. Mas tem a parte mais profissional, não é? Depois essa parte toda de amador. E tem aqui as máquinas que fotografavam, se recordam-se, fotografavam-se a Marilyn Monroe, enfim, aquelas pessoas que eram essas máquinas grandes, que se trabalhava assim com flash, né? Tinhas que ligar o filme, era isso as máquinas que hoje em dia, lá isso pesa quase 2 kg, uma máquina dessas, não é? Tenho aqui 3 ou 4, está aqui outra. Essa já é mais moderna, Sanzabrónica. Esta é uma amostra do Assemblite, que é das máquinas mais caras que existe, com lentes Carl Zeiss. E todas essas Minoltas, Yashicas, Mirandas, enfim, que se trabalhava. Não é? A máquina que eu trabalhei mais foi esta aqui. É uma Nikkor Mat, com lentes que ainda estão impecáveis, não é? Bom, conheço aqui o rolinho, era um rolar introduzido aqui por trás, foi a máquina que eu mais casamentos fiz, foi com essa, na parte mais antiga, não é? Era uma boa máquina, ainda tenho os estudos dela, tem tudo. Isso era um estudo daquela maquinazinha que mais senhores usavam, depois fechavam aqui, faziam uma bolsinha, era muito bonitinho, e quem tinha uma máquina dessas, sabem quem, não é? Agora, aqui uma série, esta era a máquina que depois fazia o 4,56, depois apareceram uns adaptadores que fazia 35mm, fotografava assim. Essa que se fazia muitos casamentos, uma boa máquina por acaso. Tenho aqui, depois foi aparecendo uma das melhores máquinas também, que foi a Leica, não é? As primeiras enrolava-se assim à mão, a Leica, que era uma lente caríssima, dava quase um automóvel na altura, era. E as lentes também, o problema não era só a máquina era vendida separada do corpo, e depois tínhamos que ir adquirindo as lentes, as grandes angulares, as telas, enfim. E tem lá em cima ainda uma série de máquinas que ainda estão a trabalhar, das telas e... Essas são as que eu não usava muito, que agora, portanto, não se fazem parte do que... Isso era a bobina de filme Ford, o FP4, enfim, que se comprava tantos metros de filme, era comprado ao metro, o rolo era comprado ao metro, comprávamos, por exemplo, 50 metros, 60 metros, 100 metros, e depois tínhamos uma maquinazinha onde bobinávamos para essas cassetezinhas pequenas, o que não podia mais de 36, não é? Senão depois a cassetezinha ficava cheia. Também eram as letrinhas que as senhoras depois pediam para pôr o tabaco, mas o mais era aquela outra. Mas é engraçado. É preto e branco, estamos a falar em filmes a preto e branco, nada de cores. O a cor depois a gente não conseguia cortar ao metro. O cor não pode apanhar luz nenhuma, enquanto o preto e branco pode-se apanhar com luz vermelha, pode ter luz vermelha. E é assim, tem aqui algumas até das Polaroids, quando a gente se lembra, que as pessoas tiravam a fotografia e depois começavam a sacudir a fotografia, até aparecer as imagens, não é? É um pouco do que eu tenho aqui. Cá está outra 110, que era um conjunto muito bonitinho, que também se usava muito, onde tinha as bolsinhas para tudo, não é? Esta é a maquinazinha, a minha irmã ali chegou a ter uma dessas, pronto, era pequenina. Eu tinha aí uma que se chamava máquina espião, que era mesmo muito pequenina, quase cabia em qualquer lado. Portanto, estão a ver que um estudozinho, enfim, Minolta, tinha um flashzinho, tinha uma série de adaptadores, enfim. É uma boa recordação, não é? Fazia uma boa linha, uma boa embalagenzinha. Enfim, há muita coisa que se foi fazendo e mudando, não é? Isto já é para saber medir um spot meter, para se medir a cor, a distância, e depois tínhamos que introduzir o AS, o DIN, para saber a abertura que se podia introduzir na máquina. Muitos fotógrafos trabalhavam assim. Esta aqui é uma máquina engraçada que se fotografava assim, não é? Fechava-se assim, a gente punha isso aqui ao pescoço, não é? Assim de cima para baixo. Chegou a usar essa máquina? Cheguei. Está a funcionar, atenção, só que não há filmes para ela já, não é?
Então a gente para ver tinha aqui uma lupazinha que a gente carregava aqui, ela subia para cima para se aproximar mais. Então a gente ficava aqui no lado, para ver as lentes a sair e a entrar, não é? Portanto, era engraçadíssimo. É a lupazinha que me digo para se focar mais, se apontar aqui vai-se buscar lá uma coisinha, era tipo de uma teleobjetivazinha para a máquina não ficar desfocada. Disparava aqui à frente, tinha duas lentes, era engraçado. Há muita máquina dessa, vendia-se muitas máquinas dessas na altura. Também, da parte do vídeo tenho algumas coisas, começamos a filmar, a fazer vídeo. O vídeo digital, cada máquina era um monstrozinho que aparecia as primeiras, não é? Daí que foram reduzindo. As cassetes, como lembram-se, eram aquelas grandalhonas que havia. Depois foi reduzindo, 8mm, enfim, agora são cartões de memória. Praticamente toda a gente trabalha com cartões de memória, já não há com cassetes. Pronto, isto é um pouco do que eram as máquinas, não é? Do passado. Vejam lá, uma relíquia dessas. Nem se olharem para isso, ninguém sabe isso o que é. Não. Não é? Ninguém sabe se é uma máquina fotográfica, se que é. Estas assim também são engraçadas. Arrumava tudo, não é? Esta máquina aí estamos a falar de que ano? Foi dos primeiros anos que apareceu a primeira fotografia. Isto é uma máquina de luxo. Atenção, quem tinha uma máquina dessas era um bom fotógrafo, está a ver? É engraçado, não é? Então, 1900 e tal, não é? Portanto, a fotografia tem uma história engraçada, não é? A própria fotografia. Portanto, ela arruma toda aqui dentro, faz isso, está a ver? Faz uma caixinha, depois abrimos, não é? E depois vamos puxando para fora toda o foldezinho, não é? Ela já está aqui um bocadinho enferrujada. A casinha aqui para a gente focar bem. Engraçado tu olhar para cima, está-me a aparecer a imagem invertida, que era para focar. Enfim, os disparadores aqui, enfim, tudo aqui. É mais uma relíquiazinha, não é? Enfim, é isso mais ou menos que temos por aqui. As Polaroids, toda a gente se lembra disso, não é? Eram essas maquinazinhas que começaram a aparecer, uns caixotes em plástico, muito feios, não é? Só para o tamanho disso, não é? Mas era aqui que introduzia-se um coisa, depois fazíamos assim, rebobinávamos, para tirar a fotografia, depois ela saía daqui de um lado, tirava para fora. E os próprios flashes também havia uns flashes que era a lâmpada, todas as vezes que punha-se uma lâmpada queimava, pum, aquela lâmpada para o lixo, depois apareciam umas com 4 lâmpadas, tirava 4 disparos, enfiava-se aqui, tirava 4 luzes, era lixo, não é? Pronto, isso tudo faz parte do passado. E então tirávamos aqui o rolinho, punhamos aqui o coisinha, onde saía a fotografia na hora, era um mistério, fazer a fotografia na hora, era uma coisa de outro mundo, não é? Quando aparecer, não é? E hoje em dia, nada disso existe, não é? Enfim, é isso tudo, um pouco de tudo. Não sei se tem mais alguma questão que queira pôr. Tenho uma máquina ali em cima, numa outra máquina que só a máquina é uma máquina de estudo, tem mais de 100 e tal anos. Esta máquina, era preciso 4 pessoas para pegar a máquina de um lado para o outro, de maneira que ela tem rodas, trava e era a máquina de estudo. Aquelas com fole na cabeça, um fole enorme, a gente focava, não é? E tinha 2 lentes que a gente rodava, era uma grande angular e uma tela, uma para bustos e outra para grupos maiores. A fotografia era assim. Nem estúdio usávamos aquela máquina, corria para um lado e para o outro, parece um carrinho de gelados para frente e para trás, não é?